Oi, pessoal! Hoje eu quero que vocês peguem a apostila de vocês do terceiro bimestre, abram no capítulo 8 e nós vamos relembrar como acontece a reprodução das plantas e como acontece a reprodução dos animais. Bem, nós aprendemos que a maioria das plantas se reproduz por sementes. Ó, tá escrito aqui, ó, a maioria dos vegetais se reproduz por sementes. Nós aprendemos também que a pinha é o órgão reprodutor do pinheiro. Aprendemos que quando uma célula reprodutora masculina se encontra com uma célula reprodutora feminina, o nome disso é fecundação. Nós aprendemos que as árvores que dão frutas, elas possuem flores e na florzinha tem a parte masculina e a parte feminina. E que o pólen, aquele pozinho amarelinho, é quem carrega as células reprodutoras masculinas até a parte reprodutora feminina da flor. E esse processo se chama polinização. Nós aprendemos também que as abelhas fazem um trabalho muito importante. Elas vão de uma flor até a outra flor e carregam no seu corpinho o pólen, fazendo a polinização, ou seja, levando a célula reprodutora masculina até a parte feminina da flor, para que essa flor possa virar um frutinho. Ó, nós vimos que a flor, ela vai se transformando e lá no ovário da flor vai se formando a sementinha, ele vai inchando e dá origem ao fruto. Agora, pessoal, nós aprendemos que além das sementes, né, e das plantinhas que têm células masculinas e femininas, existiam outros tipos de reprodução das plantas. O brotamento, que é quando nascia um brotinho na planta, como se fosse um bracinho, o brotinho nascia e se desprendia e dava origem a outra planta. A propagação vegetativa, que é quando a gente corta um pedaço da planta e enterra, e assim nasce outra. E a reprodução por esporos, que é quando a planta tem uma cápsula e essa cápsula se rompe e os esporos são eliminados. Esses esporos, eles dão origem a novas plantas, tá bem? Agora, não são só as plantinhas que se reproduzem. Os animaizinhos também se reproduzem. Olha só, nós aprendemos que quando uma espécie não se reproduz direitinho, quando se reproduz erradamente, pode ter dois problemas. Ou a espécie pode se reproduzir pouco e entrar em extinção, né, desaparecer, ou pode se reproduzir demais, descontroladamente, e acabar causando desequilíbrio ambiental, como o caso dos ratos, né? Ou como o caso de outros bichinhos que se reproduzem demais e ficam em grande quantidade e acabam desequilibrando o meio ambiente, né? Como os gafanhotos. Quem lembra aí da novidade de gafanhotos? Nós aprendemos que antigamente as pessoas achavam que os seres vivos nasciam do nada. Ou seja, não do nada, tipo, nasciam da água, da terra, do fogo, das pedras. Só que com o tempo descobriram que não era bem assim. Um ser vivo só podia existir a partir de outro ser vivo. Então, ó, a larvinha só nasce porque a mosquinha bota o ovinho que vira a larvinha, não é verdade? E assim por diante. E nós aprendemos que existem muitas espécies diferentes de animais e de plantas, e o nome disso é diversidade. Depois disso, nós vimos que a maioria dos animais se reproduz pela reprodução bissexuada, ou seja, tem que ter um macho e uma fêmea. O macho tem células reprodutoras masculinas e a fêmea tem células reprodutoras femininas. Essa junção dessas células, o encontro da célula reprodutora masculina e feminina é chamado de fecundação. Essa fecundação pode ser interna ou externa, tá bom? Isso a gente aprendeu, estava aqui no clique da página 155. Mas nem todos os animais se reproduzem assim, pela reprodução bissexuada. Isso mesmo, bissexuada. Alguns animaizinhos, como as abelhinhas, se reproduzem por partenogênese. Nesse caso, é assim, ó. Só a mamãezinha
consegue botar ovinhos, né, que dão origem a bebezinhos sem precisar de um papai, sem precisar de um outro ser, né, da espécie. Só um serzinho ou só um indivíduozinho consegue dar origem a filhinhos. Isso é reprodução por partenogênese. Acontece com as abelhinhas, acontece também com esse lagartinho, o Cinemidophorus uniparens. Ó, uniparens é porque só tem um pai, não sei, no caso aqui só tem a mãe, né? Só a fêmeazinha consegue produzir, né, outros lagartinhos. É raro, mas acontece. Também tem, mais raro ainda, a reprodução por brotamento, que é tipo a reprodução por brotamento das plantinhas, ó. Um brotinho começa a nascer, como se fosse um bracinho crescendo no corpinho do animalzinho, e se solta e vira uma nova plantinha. Ou um novo animalzinho, no caso aqui, né? Então, a reprodução por brotamento, ela é o tipo de reprodução da hidra, ó, que é um animalzinho que vive na água doce, nos rios. Além da reprodução por brotamento, tem a reprodução por fragmentação, que é um animalzinho que pode se reproduzir a partir de pedaços do seu corpo. É parecido com a nossa propagação vegetativa, ó. Se o animalzinho tiver o seu corpo cortado em várias partes, cada parte dá origem a um novo animalzinho. Ah, estranho isso, né, pessoal? É assim que as planárias se reproduzem. Só que a fragmentação e o brotamento são muito raros. A partenogênese também. A imensa maioria dos animaizinhos se reproduz assim, ó, por reprodução bissexuada. Tem um macho, tem uma fêmea, né? Igual a plantinha, que a gente viu que tem o pinheiro macho e o pinheiro fêmea. A florzinha que tem a parte masculina e a parte feminina. Então, a maioria da reprodução precisa de 2 indivíduos, ou de pelo menos a junção de células masculinas e células femininas. Mas tem essas exceções, né? A partenogênese, o brotamento, a fragmentação, e no caso das plantinhas, a propagação vegetativa, né? Que a gente só corta um pedaço e já planta e nasce outra, e também os esporos, que ó, só a cápsula produz os esporos, eles já servem, né? Como é o meio de reprodução, e também que a gente viu o brotamento das plantinhas. A propagação vegetativa é parecida com a fragmentação, né? O animal está em pedacinhos e é capaz de gerar um novo animal com aquele pedacinho. Da mesma forma, a plantinha que está em pedacinhos e pode gerar uma nova plantinha só a partir daquele pedacinho. Mas o mais comum é ter uma célula masculina, uma célula feminina e se juntar os dois. Agora, você vai fazer a atividade da página 161 e da 162. Você vai ter que revisar toda a sua apostila, procurar e lembrar. Se você tiver dificuldades, você pode perguntar para mim que eu vou te ajudar. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!